Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Com este pensamento do Salmo 95, verso 6, eu quero convidar a você para que se ajoelhe comigo para orarmos ao nosso Deus. Pai Todo-Poderoso, que habita na luz inacessível, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Nós estamos aqui, Senhor, com os nossos joelhos prostrados ante a tua excelsa grandeza, na qual este cenário da natureza retrata de forma pálida, mas de forma singular, as maravilhas das tuas mãos. Somos gratos pelo privilégio que nos dá de podermos meditar em tua palavra e suplicamos a iluminação do teu Espírito, em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. É uma alegria poder estar com você mais uma vez aqui no canal Mais Uma Voz para apresentar mais uma parte desta série O Filho de Deus. Nessa série, como você tem notado, nós temos procurado demonstrar através do testemunho das Escrituras que Jesus é o Filho de Deus. Embora hoje muitas pessoas não acreditem nisso, embora muitas pessoas elas tenham uma visão distorcida a respeito desse tema, as Escrituras elas são irrevogáveis e incontestáveis com relação a essa verdade, de que Jesus ele é realmente o Filho de Deus. E eu quero convidar você a abrir comigo agora a sua Bíblia no capítulo 20 do Evangelho de Lucas. Porque neste Evangelho nós leremos, e nesta passagem nós leremos uma parábola que Jesus contou, ilustrando a sua situação perante o povo de Israel. Lucas 20, versículo 9 até o versículo 18. É a primeira passagem que nós vamos utilizar nesta parte da série O Filho de Deus, na qual Jesus apresenta o seu próprio testemunho a respeito de que ele é realmente o Filho de Deus. Capítulo 20 de Lucas, versículo 9 até o 18, diz o seguinte: E começou a dizer ao povo esta parábola: Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. E no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado. Talvez vendo-o o respeitem. Verso 14. Mas vendo os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Foi a pergunta que Jesus fez nesta parábola. Versículo 16, a resposta: Irá e destruirá esses lavradores, e dará a vinha a outros. E ouvindo eles isso, disseram: Não seja assim. Ou seja, eles se reconheceram como esses administradores da vinha, e eles não quiseram que essa vinha fosse passada a outros. Por isso que eles disseram: Não seja assim. Versículo 17. Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, esta foi feita cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Então, com esta parábola, Jesus ilustrou a situação da nação de Israel. A nação de Israel havia recebido servos e mais servos, enviados pelo dono da vinha, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Pai de Jesus Cristo.
E cada um desses profetas, desses servos, eram assassinados pelos administradores dessa vinha, que eram os judeus, especialmente os líderes judaicos. Cada um, por sua vez, era enviado. Os profetas que eram pagos, aqueles que profetizavam a favor dos reis, eles eram tratados da melhor forma possível. Nada de mal lhes acontecia, porque espíritos de mentira estavam em suas bocas. E eles falavam o que agradavam os reis, o que agradava a nação de Israel. Mas os profetas verdadeiros, os fiéis mensageiros de Deus que eram enviados à nação de Israel para reprovar-lhe os pecados e para chamá-los ao arrependimento e ao abandono dos falsos deuses, esses profetas, eles eram maltratados, eles eram aprisionados, eles eram escorraçados, eles eram discriminados, eles eram torturados e por fim eles eram mortos. Isso aconteceu com mensageiro após mensageiro, profeta após profeta que foi enviado a eles. Assim aconteceu com Amós, que foi expulso pelo profeta Amazias. Você pode ver isso no livro de Amós. Assim aconteceu também com Jeremias, que foi lançado em uma cova e tratado a pão e água de amargura. E ali no livro de Lamentações você tem uma descrição fiel de todos os sofrimentos que ele passou na mão dos líderes judaicos. Também Isaías foi maltratado, por fim ele foi assassinado, diz a tradição, cerrado pelo meio, a mando do rei Manassés. Então, profeta após profeta, fiel e mensageiro de Deus, havia sido escorraçado. E por fim o pai mandou seu próprio filho. E o que fizeram ao filho? Mataram o filho. Foi o que Jesus disse nessa parábola. Mas eu quero que você continue acompanhando comigo a evidência bíblica de que Jesus realmente é o Filho de Deus. De que essa parábola ilustra que o dono da vinha é o Deus Pai. E que o filho dele, que foi enviado, foi assassinado pela ira dos líderes judaicos. Vamos ver mais alguns testemunhos de Jesus a respeito da sua filiação divina, de que realmente o fato dele ser filho de Deus não diminui em nada a sua divindade e a necessidade de adorá-lo. João capítulo 5, verso 16, diz o seguinte, até o versículo 47. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Se você ler do versículo 1 até o 15 do capítulo 5 de São João, você vai ver que Jesus ali, ele cura o paralítico que estava ali no tanque de Betesda há 38 anos. E ali no dia de sábado ele cura esse homem e fala, levanta, toma o teu leito e anda. E aqueles líderes judaicos, eles proibiam que qualquer carga fosse carregada no dia de sábado. Para vocês terem uma ideia, diz a tradição que até um lenço, se eles quisessem carregar num bolso dia de sábado, eles não podiam, eles tinham que amarrar, que costurar uma linha nesse lenço para que eles pudessem levá-lo em sua roupa. Eles carregaram o sábado com inúmeras tradições. O dia de descanso foi por eles deturpado, como hoje tem sido deturpado por muitos, pela transferência para outro dia ou por outras coisas que são feitas ou deixadas de fazer no santo dia do Senhor. E aí no verso 17, Jesus responde para eles essa acusação de que ele transgrediu o sábado da seguinte forma, e Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então, querido, querida, amado e amada que me assiste agora nesse momento, essas foram duas razões principais que levaram os líderes religiosos da época de Jesus a matá-lo. Porque ele colocou o dia de guarda no seu devido lugar, da forma devida que ele deveria ser guardado, fazendo bem. E ele manifestou a verdadeira divindade, que era o seu Pai, e ele
E da mesma forma hoje, muitas pessoas têm sido perseguidas, têm sido expulsas de igrejas. E finalmente, segundo a profecia de Apocalipse 13, nos últimos versículos ali você pode ler, com relação à marca da besta, que você vai entender que nos dias finais, algumas pessoas serão perseguidas por não aceitar essa marca, esse sinal de autoridade de um poder religioso corrompido, que apresenta um falso Deus e um falso dia de guarda. E esses que se mantiverem firmes na verdade, adorando o Deus verdadeiro, como Jesus disse em João 17, verso 1 a 3, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só. Ele estava orando ao Pai e ele disse, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a vida eterna está em conhecer a verdadeira divindade, Deus o Pai e Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi por ele enviado. E em guardar o seu verdadeiro dia de descanso e todos os mandamentos, as ordenanças das Escrituras, não versos isolados, mas toda a palavra, em sua harmonia, em sua verdadeira mensagem. Então essas pessoas elas serão perseguidas, porque elas mantêm essas verdades, e elas já estão sendo perseguidas, elas já estão sendo oprimidas, através do desprezo, através da expulsão de igrejas, como aconteceu comigo e minha família. Eu não tenho nenhuma mágoa de ninguém que fez isso conosco, mas eu tenho tristeza pelas pessoas que fizeram isso, porque elas não sabem o que fazem. Assim como aquelas pessoas que estavam ali crucificando a Jesus, hoje as pessoas que estão perseguindo aqueles que querem seguir toda a verdade da palavra de Deus, eles não sabem o que fazem. E Jesus ele continua essa história falando a respeito da sua divindade, de que ele era filho de Deus, no verso 19 em diante. E aí eu quero ler com você agora para que você preste bastante atenção e compreenda a verdade de que Jesus é o Filho de Deus. Note bem, tire todo o preconceito do seu coração, preste atenção, peça a Deus que através do seu Espírito ilumine a sua mente para que você entenda essa verdade. Acompanhe conosco. Capítulo 5, versículo 19 em diante. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Então note aqui que ambos, o Pai e o Filho, eles trabalham em harmonia. Eles trabalham com o mesmo propósito. E o Espírito Santo é o Espírito de ambos. É a disposição espiritual de ambos para habitar no seu coração e no meu. Mais adiante, em outra série, nós estaremos dando mais detalhes a respeito do Espírito Santo pelas Escrituras. Mas a verdade é que, no verso 20, Jesus ele continua afirmando a sua igualdade, a sua plena igualdade e divindade com o Pai, mas sendo Filho, dizendo, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Mais uma verdade importante é que ambos, Pai e Filho, têm o poder de vivificar, tanto fisicamente quanto espiritualmente, a quem eles quiserem e a quem abrir o coração. Não quer você, amigo, abrir seu coração para ser vivificado pela verdade de que Pai e Filho pode lhe dar vida? Pode habitar em o seu coração e fazer você nascer de novo, conhecer a verdade plena. Continue acompanhando. Versículo 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Ah, querido, se você não honrar a Jesus como Filho, como você vai honrar ao Pai que enviou a Ele? Verso 24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ah, querido, esse é um momento aguardado por muitos. O momento em que muitos esperam que seus entes queridos ouçam a voz do Filho de Deus e retornem à vida.
Essa é uma promessa maravilhosa que tem sustentado a esperança de muitos, por muitos e muitos anos, onde todo mal, toda dor vai acabar ao ouvirem a voz do Filho de Deus, dizendo: ressuscitai, ressuscitai. E aí todos aqueles fiéis que descansaram na esperança dessa ressurreição e crendo na verdade, eles ressuscitarão. Aqueles que forem fiéis a toda luz que eles tiveram, eles ressuscitarão ao ouvirem a voz do Filho de Deus. Verso 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Olha, querido, esse versículo é um versículo incontestável. A vida que o Filho tem foi proporcionada por meio do Pai. O Filho não é coeterno, como muitos estão dizendo. A sua vida é uma vida que proveio do Pai. Eu vou repetir esse verso, eu quero que você preste bastante atenção. Verso 26 do capítulo 5 do Evangelho de João. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ter ao Filho. Ele deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. A vida de Cristo foi uma dádiva dada pelo Pai, que o gerou. Essa é uma verdade incontestável, que você não pode se deixar levar pelas vãs sutilezas do inimigo para colocar em sua mente ideias distorcidas a respeito dessa verdade. Continue acompanhando comigo o relato no versículo 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Eu não sei se você lembra, mas na parte anterior eu mencionei essa verdade. E aqui está o versículo que comprova isso. Por que que ele julgará como filho do homem? Porque ele passou pela nossa experiência. E ele venceu a tentação na carne humana. Para que nenhum ser humano tenha desculpa. Eu não podia vencer a tentação, ela foi maior do que eu. Não. Jesus ele já venceu por você e por mim. E ele pode dar a você e a mim o poder para vencer a tentação, se nós colocarmos toda a nossa confiança nele para vencer. Não que nós vamos vencer o pecado ou as tentações por nossa força, não. Mas porque como ele venceu, ele pode nos dar o poder para vencer, porque ele desmascarou as argumentações de Satanás, de que era impossível obedecer à lei de Deus na carne humana. E ele provou que é possível isso. Continue acompanhando comigo, verso 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim. E sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Confirmando o que está em João 1, verso 18, de que Deus nunca foi visto por alguém. Aqui Jesus confirma isso. De que ele, como filho, declarou e revelou quem é o Pai através do seu caráter, das suas obras, das suas atitudes. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Olha que sério aqui, queridos. Aquele que foi enviado por Deus, ele não era crido pelos sacerdotes, pelos líderes religiosos. E o Pai não permanecia neles por isso. Porque eles não criam naquele que tinha enviado o Filho, a Jesus. E aí Jesus diz, no verso 39, um dos versos mais conhecidos também das Escrituras: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus estava dizendo para ele: vocês examinam as Escrituras,
porque vocês querem ter a vida eterna nelas, mas elas testificam de mim. Eles examinavam as Escrituras para ter a vida eterna, mas não queriam aceitar aquele da qual as Escrituras testificavam, aquele do qual as Escrituras revelavam o caráter, revelavam as profecias de como ele viria, do que ele faria. Eles não queriam aceitar isso. E aí no verso 40 Jesus diz isso: e não quereis vir a mim para terdes vida? Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitarei. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Ah, amado, aqui é uma verdade profunda e atual. Porque a verdade é que hoje muitos e muitos estão recebendo honras de homens, estão recebendo reconhecimento humano, estão recebendo homenagens. Hoje é o dia do pastor, hoje é o dia do ancião, hoje é o dia do presbítero, hoje é o dia disso e daquilo. Esses homens recebem honras, esses homens recebem benefícios, vantagens. Esses homens recebem muitas e muitas coisas para defender instituições. E agora eu pergunto a você: esses homens estão representando o verdadeiro Deus? Eu quero perguntar a você, querido, eu quero chegar aqui bem perto de você e perguntar para você: esses homens estão recebendo honras humanas? Será que eles serão honrados por Deus? Me responde isso. Porque eles estão recebendo reconhecimentos. Eles estão recebendo tapinhas nas costas. Eles estão recebendo muitas coisas que não provêm de Deus. E eles estão repetindo essas coisas. E eu quero que você entenda que muitos que hoje estão vindo em nome de Deus não estão sendo recebidos como deveriam. Eles não estão sendo recebidos porque eles vêm em nome do Pai. E eles não têm sido recebidos por isso. Mas aqueles que vêm em nome de instituições, aqueles que vêm em nome de religiões, esses têm sido recebidos da melhor forma possível. Se eu estivesse aqui representando uma religião que você frequenta, você me aceitaria facilmente. Mas eu não estou aqui representando nenhuma religião. Eu não sou pastor, eu não sou filho de pastor, eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta. Mas uma coisa eu te digo: o meu chamado não é um chamado humano. Eu não fui chamado por homens para falar o que eu estou falando. Não. Eu fui chamado por aquele que chamou homens para defender a verdade. Porque eu estou defendendo a verdade das Escrituras, que está sendo adulterada por muitos homens que usam de seus títulos doutorais, de seus títulos eclesiais, para enganar você e para defender patrimônio, para defender instituições, para defender classes eclesiais e religiosas. E eu gostaria que você pensasse muito bem nisso, querido, para não ser enganado. Olha o que Jesus continua dizendo para aqueles homens: como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Jesus aqui deixa muito claro que quem acusava aqueles homens não era ele. E eu também quero dizer a você, amado, que eu não te acuso. Quem te acusa é a verdade das Escrituras que você está rejeitando e distorcendo.
Assim como aqueles homens estavam distorcendo os escritos de Moisés, porque eles não estavam aceitando a Jesus como Messias, porque o próprio Moisés profetizou que Deus suscitaria um semelhante a Moisés dentre os seus irmãos, a ele ouvir, e eles não estavam ouvindo a Jesus. E esse próprio Deus disse que nos últimos dias ele suscitaria homens para falar a verdade às pessoas, inspirados pelo seu espírito, e esses homens não seriam aceitos. Mas aqueles que têm comichão nos ouvidos, eles são aceitos facilmente, porque eles estão amontoando doutores, segundo as suas cobiças, para desviar os seus ouvidos da verdade e ouvir somente as fábulas, as ideias fantasiosas e grotescas das vãs filosofias humanas, das tradições dos rudimentos deste mundo, mas não segundo Cristo. E aí Jesus disse para ele: porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim. Ele disse para aqueles homens: porque de mim escreveu ele, mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Eu não quero que você creia em mim, querido. Eu quero que você creia nas Escrituras. Não nas Escrituras distorcidas. Eu quero que você pesquise, querido. Eu te suplico que você faça isso. Porque você corre sério risco de estar sendo enganado. A certeza que você vai ter de que não está sendo enganado não é ouvindo ao seu pastor, não é ouvindo as doutrinas da sua igreja, e muito menos ouvindo a mim. Não. A certeza que você vai ter é pesquisando as Escrituras, livre de qualquer preconceito, de qualquer ideia tendenciosa de qualquer religião ou de qualquer pessoa. É apenas isso que eu estou te pedindo. É apenas isso que Deus pede de você também. Que se hoje você ouvir a voz dele, não endureça o seu coração, mas que você aceite a verdade plena das Escrituras. Acompanhe comigo o capítulo 11 de João agora, versículo 1 a 4. Que aqui nós temos mais um testemunho da boca de Jesus, de que ele seria glorificado como Filho de Deus. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ah, querido, a ressurreição de Lázaro foi um dos grandes sinais que realmente glorificaram a Jesus como Filho de Deus. Porque Lázaro já estava morto há 4 dias, já cheirava mal. E aquele sinal foi um sinal realmente grandioso de que Jesus não era um homem qualquer, de que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus, ele disse isso. Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Por que as pessoas elas não pegam as Escrituras tais quais elas são? Eles têm que usar teorias humanas, eles têm que distorcer as Escrituras, usando pseudas interpretações de grego ou hebraico, para poder distorcer o real sentido das Escrituras. Continue acompanhando comigo agora o capítulo 17 de João, versículo 1 a 26. Essa oração de Jesus foi a oração pelos seus discípulos, tanto os presentes do seu tempo quanto os futuros. Nós, que hoje seguiríamos a Jesus assim como ele ensinou. Acompanhe a leitura conosco para que você entenda a relação entre pai e filho,
A verdade de que realmente o Deus verdadeiro é o Pai de Jesus e de que Ele é o Filho de Deus. Acompanhe essa leitura atentamente comigo e preste atenção no que ela está dizendo. Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Olha, querido, mais uma vez aqui é mostrado que o poder de Jesus foi dado pelo Pai. Eu vou ler de novo, presta atenção. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. O poder de Jesus é um poder dado pelo seu Pai, dado por herança de natureza divina. E isso tem que ser muito bem entendido para que você não seja enganado com teorias com palavras usadas como coeterno, coiguais, onipotente, onipresente, onisciente. Não, pare de olhar essas teorias humanas e pegue as escrituras tais quais elas são. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, o Pai que deu esse poder. Eu vou ler do começo de novo. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E agora note o verso 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só. Jesus estava falando com o Pai em oração. Que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Os teólogos estão dizendo que isso aqui era uma distinção entre o Deus verdadeiro e os deuses falsos. Mas nem é mencionado deuses falsos nesse capítulo. Isso são ideias humanas de teólogos para deturpar a sua mente. Na explicação desse texto, muitos deles dizem que aqui eles estavam fazendo uma distinção entre os deuses falsos e o Deus verdadeiro. E colocam a Jesus em pé de igualdade, o que não é mentira. Realmente, Jesus aqui é colocado em pé de igualdade com o Pai. Mas ele é colocado como o Filho, como Jesus Cristo que foi enviado. E o Deus verdadeiro como o Pai. Que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Somente Jesus tinha essa glória com o Pai, antes que o mundo existisse, antes que todas as coisas existissem. Somente Jesus tinha essa glória. Manifestei o teu nome aos homens, verso 6, que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste. E eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Olha o plural aqui, assim como nós. Jesus estava falando de 3 pessoas nesse plural, como dizem os teólogos da passagem de Gênesis 1:26? Não. Jesus nesse plural estava falando dele e do Pai. E no plural de Gênesis 1:26 também, não aceite essa teoria errônea. Que eles estão colocando que esse plural se referia a 3 pessoas. Isso é mentira. No capítulo que eu estiver falando sobre o Antigo Testamento,
sobre a verdade que Jesus é o Filho de Deus no Antigo Testamento, eu vou mostrar isso para você no verbo ali, façamos. Não significa nada do que eles estão tentando lhe dizer. Eles estão mentindo. Eles estão mentindo. Eu vou provar isso para você. Continue acompanhando a nossa série O Filho de Deus, que você vai ter essa prova. De que eles estão mentindo para colocar uma ideia deturpada em sua mente, para que você acredite em três deuses. Este texto aqui é mais uma prova de que isso é uma mentira, porque nesse plural aqui, Jesus está se referindo a ele somente e ao Pai, e não a três pessoas. Verso 12: Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Que Deus seja louvado. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Jesus aqui estava orando por você e por mim, querido. Jesus orou por você e por mim, para que aqueles que pela palavra de Deus, Jesus está dizendo, eu rogo por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Muitos pensam que acreditam em Jesus, mas eles estão acreditando em um Jesus falso, em um Jesus distorcido pelos líderes religiosos. É por isso que as religiões estão aí, não são perturbadas, não são perseguidas, porque as pessoas acreditam em um Jesus falso que foi dado a elas. Mas aqueles que acreditam no verdadeiro Jesus, como Jesus orou aqui, eles têm sido perseguidos, eles têm sido ridicularizados, eles têm sido expulsos das sinagogas. Mas que você creia como Jesus orou, querido, nele, que você seja uma resposta dessa oração de Jesus. Que você creia no verdadeiro Jesus, para que então você desfrute, mesmo diante de dificuldades, em uma vida plena na verdade revelada da palavra de Deus. Continue acompanhando a leitura. Verso 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eles estão dizendo muito na necessidade de uma união. Em resposta a essa oração de Jesus. Mas essa oração de Jesus, o nós, para que nós fôssemos um como eles. Jesus estava dizendo aqui, sejam um em nós, que nós fôssemos um no Pai e no Filho. E não em uma trindade espúria, paganizada, recebida por hereditariedade profana, de teorias filosóficas, de teorias idólatras, que foi assimilada pelo cristianismo. Não. Mas que os cristãos fossem um no Pai e no Filho. Muitas pessoas estão falando, essas ideias elas causam divisão. Mas realmente causa divisão. No tempo de Jesus houve divisão. Os discípulos foram divididos dos fariseus, dos sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes não queriam aceitar a verdade. Nós não podemos estar unidos no erro, mas temos que estar unidos na verdade, no Pai e no Filho, recebendo o seu Espírito para entender a verdade. Verso 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade,
e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Verso 25 e 26. Para finalizar esse capítulo e passarmos para a próxima passagem. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então este capítulo 17 de João, ele é inconfundível, ele é incontestável. Ele precisa ser estudado com muita oração e discernimento do Espírito de Deus, para que ele não seja compreendido falsamente pelas teorias dos homens, que têm comichão nos seus ouvidos e que estão adulterando a palavra de Deus. Vamos agora para Marcos 12, 28. Marcos 12, 28. Até o verso 34. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Este escriba perguntou para Jesus. Olha o que Jesus respondeu. Citando Deuteronômio 6, verso 4. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora eu te pergunto, querido, vou chegar bem pertinho aqui de você para te perguntar. Se Jesus disse isso, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, aqui existe simbolismo? Existe linguagem figurada? Eu quero que você responda sinceramente para si mesmo, amado. Aqui há linguagem figurada? O Senhor nosso Deus, Jesus disse isso, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Ele considera o seu Pai como seu Deus, juntamente com seus filhos, que ele criou, mas que ele também considera como irmãos, porque também são filhos de Deus e ele tem a natureza humana, por isso ele pode nos chamar irmãos. O nosso Deus é o único Senhor. Por que que isso é tão adulterado, querido? Por que que isso é tão mal compreendido? Continue acompanhando. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Este é o resumo de toda a lei, de toda a Torá. Não só dos 10 mandamentos, mas de toda a Torá. Amor a Deus e ao próximo, de todo o Pentateuco, como você queira chamar, que são os primeiros 5 livros de Moisés. Mas eu vou ainda mais. Este é o resumo de todas as Escrituras. Amor a Deus sobre todas as coisas. E amor ao próximo, como a ti mesmo. Isso não significa que as demais orientações das Escrituras, elas foram abolidas. Não. Porque se os outros mandamentos também fossem abolidos, então podia matar, podia transgredir o mandamento não matarás, podia transgredir o mandamento não adulterarás. Não, isso não significa que esses mandamentos foram abolidos, muito menos o quarto, que manda santificar o dia de sábado e não o domingo. Mas esse resumo que Jesus disse da lei, era o resumo, era a síntese, era o suprassumo de todas as Escrituras. E aí o escriba, ele responde
no verso 32, ele dá o seu parecer sobre essa resposta de Jesus. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele. Foi o que esse escriba disse no verso 32, do capítulo 12 de Marcos. E você vai ver que no final Jesus não repreendeu por ter dito isso, porque ele estava também dando um parecer verdadeiro a respeito do que Jesus tinha dito. Vou repetir e vou seguir até o final no verso 34. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro Deus além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. O que Jesus disse? Que ele respondeu sabiamente. Então Jesus, ele concorda que há um só Deus sobre todas as coisas e que deve ser amado sobre todas as coisas. E que o amor ao próximo também como a si mesmo é algo que resume toda a lei e os profetas. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe nada mais. Agora eu quero que você acompanhe capítulo 13, virando a página, verso 32. O vento aqui ele atrapalha um pouco, né? Mas é muito agradável. Tá quente aqui o clima no qual nós estamos gravando essa parte. Tá nublado, mas tá quente. E esse ventinho é um ventinho abençoado. Ele nos atrapalha um pouco folhear aqui as escrituras. Eu peço até desculpa a você às vezes, o embaraço aqui. Mas é muito bom poder estar sendo refrescado por este ventinho abençoado. Capítulo 13, verso 32 de Marcos. Aqui há uma verdade também incontestável, de que Jesus ele não sabe o dia da sua volta. Muitos estão dizendo que esses três componentes da Trindade eles são oniscientes. Mas esse texto e um texto de Atos, que eu vou mostrar daqui a pouco, eles mostram contundentemente que Jesus ele não sabe o dia da sua volta e da volta do seu Pai. Como nós já vimos que ambos voltarão. Ele e o Pai voltarão para nos buscar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. O Filho não sabe, mas o Pai sabe. E muitos dizem, Jesus falou isso porque ele estava na carne humana. Mas hoje que ele já está lá no céu, ele sabe. Conjecturas. Conjecturas. Mesmo após a sua ressurreição e a sua glorificação, que ele foi ao céu para ser glorificado e voltou para soprar o Espírito Santo sobre os discípulos, como está lá em João 20, 22, lá em Atos, capítulo 1, quero que você acompanhe comigo agora, versículos 6 e 7, Atos 1, 6 e 7. Mesmo após esse evento da sua ressurreição, ascensão ao céu, glorificação, os discípulos ainda continuaram perguntando a ele a respeito disso. E ele respondeu da seguinte forma, Atos 1, 6 e 7. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder? Ah, querido, aqui Jesus ele responde contundentemente que o Pai estabeleceu esses tempos pelo seu próprio poder, que não competia aos discípulos saber disso, porque isso era algo que foi estabelecido pelo próprio Pai, que eles não podiam saber os tempos que o próprio Pai tinha estabelecido pelo seu poder, para que assim se cumprisse essa profecia,
da restauração de todas as coisas. Isso mostra claramente que há coisas que somente o Pai sabe, que não foram reveladas ao Filho, que o Filho não é onisciente como muitos dizem. Ele consegue ler o seu coração, porque ele te criou e me criou. Ele consegue saber o que vai no íntimo do nosso ser. Ele consegue saber o que acontecerá conosco, mas ele não sabe o dia da sua volta. E nós precisamos ter isso muito bem claro em mente, para não deturparmos as Escrituras. Porque as Escrituras, elas demonstram claramente, eu quero que você acompanhe comigo agora, João 14, verso 24. As Escrituras demonstram claramente que o Pai, ele é maior do que o Filho. E a teoria espúria da Trindade, ela diz que não, são três pessoas coiguais e coeternas, nenhum é maior do que o outro. E as Escrituras desmentem isso. 14, 24. (14, 28), melhor dizendo: ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Aqui Jesus, ele demonstra claramente que o Pai é maior do que ele. E ele disse isso mesmo dizendo que ia para o Pai. Muitos afirmam que ele falou isso porque ele estava em carne. Ele sempre arruma uma desculpa para deturpar as Escrituras. Mas não, Jesus aqui estava afirmando que ele ia para o Pai e que o Pai era maior do que ele. Por exemplo, se você acompanhar comigo agora o capítulo 13 de João, versículo 16, agora começou a ventar bem forte agora, peço você até mais um pouco de paciência, né? Porque gravar assim externas não é muito fácil, mas tem outras vantagens, né? Que é desfrutar de cenas lindas, de cenários lindos da natureza. Mas o vento aqui ele está muito agradável, embora atrapalhe um pouco, trema um pouco a câmera, aqui as páginas da Bíblia